Hoje nós iremos estudar limite de funções definida por partes. Você se lembra o que é uma função definida por partes? Ela é uma função do tipo que está aparecendo na tela. Essa função é definida por três partes, uma delas é uma reta, que é a 2x mais 3, que está definida somente para x menores ou iguais a zero. A segunda parte é uma função exponencial, definida entre 0 e 3, e a terceira parte é uma função racional, definida para valores menores do que 3. Bom, o que acontece se a gente calcular um limite de um valor que aparece em duas partes da minha função? Por exemplo, se o x está tendendo a zero, olha só, qual que é o problema que acontece? O x tendendo a zero, ele aparece em duas partes da minha função. Nessa parte onde é a minha reta e na função exponencial. Só que tem um detalhe. X menor ou igual a zero, eu uso a reta. E para x maior do que zero, eu uso a minha função exponencial. Bom, então eu vou ter que repartir esse limite em dois limites para saber se o limite bilateral existe. Então eu vou lá e vou calcular o limite de quando x tende a zero pela esquerda. Se é pela esquerda, eu tenho que escolher a função que está o x à esquerda do zero, ou seja, a minha reta. Então, 2x mais 3. Se eu calcular esse limite, eu vou ter o quê? 2 vezes 0 mais 3, que é igual a 3. Agora, se eu quiser o limite de x tendendo a zero pela direita, então eu vou usar a minha função exponencial, que é 1 meio de x mais 2. Então, eu vou ter 1 meio elevado a zero mais 2. 1 meio elevado a zero, qualquer número elevado a zero, é 1, se não for zero, e mais 2, 3. Ou seja, encontrei o mesmo valor nos dois lados do limite. Se os limites laterais são iguais, significa que existe limite bilateral. E ele é 3 nesse caso. Agora vamos tentar calcular outro tipo de limite. Bom, qual é que é o outro número que pode dar problema também ao calcular o limite? Porque se a gente calculasse, por exemplo, o limite de x tendendo a menos 1, não teria problema, seria só usar a reta e ver se dá tudo certo. Se a gente calculasse o limite de x igual a 1, não tem problema também, porque é só usar a função exponencial. Para qualquer x maior que 3, também não daria problema, porque é só usar a função racional. Mas tem um valor que, quando a gente calcula o limite do x tendendo a ele, ainda temos que usar duas leis das funções, e é o número 3. Então, vamos calcular o limite da minha função quando x igual a 3. Mesma história de antes, a gente vai calcular o limite pela esquerda do 3 e pela direita. Bom, pela esquerda do 3, a gente tem que usar a função exponencial, já que são os valores de x entre 0 e 3. Então, antes do 3 é a função exponencial. Ok. Bom, e para a direita do 3, a gente tem que usar a função racional. X menos 3. Se a gente calcular, a gente vai ter, então, 1 meio elevado ao cubo mais 2. E embaixo a gente tem 5 vezes 3, 3 menos 3. O que aconteceu aqui? E embaixo eu vou ter 3 vezes 5, 15. 3 menos 3, 0. Encontrei uma indeterminação, enquanto em cima eu vou ter um valor exato. Então, eu já sei que os limites eles são diferentes, então o limite bilateral ele já não existe. Mas o que aconteceu nesse aqui de baixo? O que é essa indeterminação? Bom, eu tenho 3 à direita. Por exemplo, 3,1. Ou seja, eu estou pegando um valor de x maior do que esse 3 aqui. Ou seja, 3,1 menos 3 fica um valor positivo, por exemplo. Ou seja, esse valor de 3 menos 3, que é um valor tendendo a 3 pela direita, ele é um valor positivo. Então, eu estou indo para zero, só que à direita do zero, porque é um valor positivo.
Ou seja, eu estou indo para o mais infinito. Isso significa que, se eu pegasse essa função racional sozinha e calculasse o valor em 3, ela teria uma assíntota vertical. Mas, como o x igual a 3 não está definido na minha função por partes, nessa parte da função racional, e sim na exponencial, eu vou ter o meu x definido em 3, exatamente aqui na minha função exponencial, então não tem maiores problemas. Esse limite ele serviria mais para desenhar o gráfico dessa função, que é algo que a gente vai ver mais para frente no curso. Então, o que a gente pôde concluir fazendo esses dois cálculos dos limites, tanto de x tendendo a 0 quanto de x tendendo a 3? Para que eu consiga calcular esses limites, eu tenho que calcular os limites vindo dos dois lados. Então, para cada parte que eu quero, eu tenho que ver onde é que se encontram os valores de x e calcular o limite dependendo da minha equação de onde estão os valores de x.